Bom dia e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a coluna e a firmeza da verdade. Em nosso último estudo, irmãos, antes de ontem, nós vimos o apóstolo Paulo nos ensinando por que a lei de Moisés não pôde salvar, mas somente o Evangelho é que consegue fazer com que obedeçamos a lei de Moisés e, consequentemente, consegue nos salvar. Porque nós, por nós mesmos, não conseguimos obedecer à lei de Moisés. Não é a lei que é ruim, é o homem que não tem condições para isso. Por isso que a lei de Moisés teve que parar para entrar o Evangelho, que é a graça de Deus. É a única condição do homem obedecer à própria lei de Moisés. Porque Jesus Cristo pegou a lei de Moisés e colocou dentro do Evangelho. Obedecendo o Evangelho hoje, você está automaticamente obedecendo a lei de Moisés. Por isso que há a salvação. Porque o sangue de Jesus Cristo perdoa qualquer pecado. Na lei de Moisés era o sangue dos animais que era oferecido. Eram os animais que eram oferecidos no lugar. Por isso nunca pôde perdoar os pecados dos homens. Ninguém é salvo pela lei de Moisés. Nem mesmo Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, os profetas, os grandes homens de Deus, nenhum conseguiu se salvar pela lei de Moisés. Eles esperaram em um lugar chamado paraíso até que Jesus Cristo viesse, morresse na cruz do Calvário, derramasse seu sangue. Sangue puro, santo, limpo, que pudesse perdoar os pecados. E assim eles adquiriram a salvação. Paulo disse assim, no nosso último estudo: irmãos da cidade de Roma, se a lei de Moisés não pôde salvar, sim, isso mesmo, a lei de Deus, que é chamada de circuncisão, se ela não pode salvar, não porque a lei de Deus seja ruim, ou não seja forte o suficiente, mas porque o homem não consegue cumprir ela. O homem é pecador por natureza, nunca vai conseguir obedecer à lei santa de Deus. Qual é a vantagem de ser judeu, então? Qual é a utilidade de obedecer à lei de Moisés? Muitas, irmãos, disse Paulo, e em toda maneira. Porque devemos nos lembrar que o Evangelho de Jesus Cristo, que é realmente quem nos salva, só chegou até nós por causa dos judeus e através da lei de Moisés dada por Deus. Porque todas as promessas vindas de Jesus Cristo e do Evangelho da salvação estão na lei de Deus dada a Moisés. Agora, se a maioria foi incrédula e não acreditou em Deus, isso por acaso anula a fidelidade de Deus em nos salvar através do Evangelho? É claro que não. Porque está escrito, seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito na Bíblia assim, para que tu sejas justificado quando falares e venças quando os homens te julgarem. Isso está escrito no Salmo 51, versículo 4. O salmista Davi dizendo a Deus. Então, a lei é para isso, para mostrar a incapacidade do homem de obedecer. Logo depois, irmãos, de mostrar essa verdade sobre a lei de Moisés e a salvação através do Evangelho, Paulo fala, irmãos, aos irmãos que moram na cidade de Roma, que quem realmente é discípulo e seguidor de Jesus Cristo, por dentro e não por fora. E de verdade, quem é por dentro será também por fora. Agora, a grande maioria é por fora e não é por dentro. Este é o problema. Será que somos nós, os judeus, mais excelentes do que todos os homens? Disse Paulo. De maneira nenhuma, irmãos. Porque está provado que tanto os judeus religiosos, os mais fiéis do mundo, como também todo o resto da humanidade estão no mesmo barco. Todos são pecadores e todos estão destituídos diante de Deus. Porque está escrito na Bíblia, não há ninguém que procure por Deus corretamente. Não há um sequer. Todos os homens se desviaram e se fizeram inúteis para as coisas verdadeiras de Deus. Não há quem faça o bem como Deus realmente quer. Não há um sequer. Porque as obras dos homens são podres. Só falam de nojeiras, mentiras, como se fosse uma sepultura com corpos mortos decompostos. A língua dos homens engana os outros. Coisas perversas estão debaixo da língua dos homens, e essas mesmas bocas estão cheias de maldição e amargura. Esses homens são ligeiros para matar, seja fisicamente ou psicologicamente. Por onde passam, tem destruição de vidas e muita miséria. E não quiseram conhecer o caminho da paz diante do próprio Deus. Eles se recusaram a obedecê-lo. Tudo isso, irmãos, está escrito antes do Evangelho. Antes do Evangelho era assim. Mesmo com a lei de Moisés, era exatamente desse jeito. Todos os homens estavam condenáveis. Eram condenáveis. Aí Paulo continua. Ora, irmãos,
nós sabemos que tudo que a lei de Deus diz a todos aqueles que querem segui-la e obedecê-la. Verdade? Sim. Então, isso que a lei de Moisés diz sobre todos os homens estarem condenados é para que toda a boca se feche, fique fechada e calada e todos reconheçam que estão condenados diante de Deus, porque realmente são desobedientes e não conseguem cumprir todas as ordens que estão na lei de Deus, que é a lei de Moisés. Por esta causa, nenhum ser humano será salvo diante de Deus por tentar seguir a lei de Moisés, porque é pela lei que vem o conhecimento do pecado, e nenhum ser humano tem condições de apagar seus próprios pecados. E isso, irmãos, realmente encerra tudo com relação à lei de Moisés, que é boa, mas o homem não consegue cumprir. Ponto final. Com relação ao Evangelho. Agora, Paulo diz aos irmãos de Roma que tanto judeus como não judeus, que são servos de Jesus Cristo, eu, Paulo, digo que a conclusão de tudo isso que falei e ensinei é que seja judeu, seja profeta, seja sacerdote, seja povo de Deus, todos e toda a humanidade estão debaixo do pecado. Todos são pecadores, ninguém escapa, todos estão condenados. Mas a grande notícia é que agora, irmãos, apareceu a grandiosa salvação de Deus, sem precisar cumprir a lei de Deus ou lei de Moisés, da maneira que estava ou da maneira que Moisés mandou. Agora nós temos uma melhor opção de obedecer à lei de Moisés. Sim, uma opção que Jesus Cristo ganhou para nós na cruz do Calvário. É a opção da lei pela fé. Mas não era a lei de Moisés pela fé, não. Era pelas obras. Tinha que obedecer. E mais ainda, esse tipo de salvação de Deus através de Jesus Cristo, que é o Evangelho do Senhor, é aprovada pela própria lei de Deus dada a Moisés e também por todos os profetas. Foram eles que anunciaram isso. E que salvação é essa? É a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. Salvação geral para todos e sobre todos aqueles que acreditarem de coração no Evangelho de Jesus Cristo. Porque não há diferença, irmãos, entre os homens. Todos pecaram mesmo. Todos estão condenados. Por isso essa salvação pela fé em Jesus Cristo, dada para aqueles que aceitarem ela, também é para toda a humanidade. Mesmo que nem todos aceitem ela. Mas essa salvação não é somente para privilegiados, não. É para todos. O problema é de quem não quiser aceitar. Desse jeito, irmãos, sendo salvos gratuitamente pelo favor imerecido de Deus, todo e qualquer homem que aceita Jesus Cristo e obedece, recebe automaticamente a salvação de suas vidas. Essa mesma salvação que Deus prometeu pela fé no derramamento do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Para, através desse sangue, perdoar definitivamente todos os pecados dos homens cometidos há muito tempo. Em que Deus foi paciente, suportando esses pecados dos homens esse tempo todinho, até que Jesus Cristo chegasse e os salvasse. E Deus fez tudo isso para demonstrar a justiça e misericórdia que só pertence a Ele. De esperar desde Adão até Jesus Cristo, com muita paciência, esses pecados dos homens, até Jesus Cristo perdoar tudinho ali na cruz do Calvário. Para que Deus seja justo e justificador de todo aquele que aceita o Senhor Jesus Cristo. Então, com o cuidado de Deus tão amoroso conosco, podemos dizer, onde está, irmãos, a soberba e o terror do pecado? Isso mesmo, foi excluída e destruída. E por qual lei? Por acaso foi a lei das obras, que é a lei de Moisés, que ele nos deu para cumprir? É claro que não. Mas a soberba e o terror do pecado foi destruída, excluída pela lei da fé, que é aceitar Jesus Cristo como Salvador de suas vidas e obedecer o Evangelho. Concluímos então que o homem é salvo do inferno pela fé em Jesus Cristo, sem ser obrigado a cumprir as obras da lei de Moisés. Isso já é um fato. É porventura Deus somente Deus dos judeus e não de todos os homens também? É claro que não. Certamente que Deus é Deus de toda a humanidade, em geral. Mesmo que a grande maioria não reconheça isso. Então, se Deus é um só, irmãos, que justifica pela fé a lei dada aos judeus através de Moisés e ao mesmo tempo confirma a salvação através do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, anularemos, pois, a lei de Moisés por causa do Evangelho e pela fé? É claro que não. Antes, cumpriremos a lei de Moisés, mas não da maneira que Moisés nos deu ou mandou nós cumprirmos. Mas cumpriremos a lei de Moisés de uma nova forma que podemos fazer, que é aceitando Jesus Cristo como o único Salvador de nossas vidas. Porque foi Jesus Cristo o único que cumpriu toda a lei de Moisés. E isso ele fez no nosso lugar, já que nenhum de nós, irmãos, nenhum ser humano conseguiu cumprir a lei de Deus. Que diremos de tudo isso, irmãos? Da cidade de Roma, disse Paulo.
Vejam Abraão, nosso pai, ele ter se tornado nosso pai segundo a fé. Ora, se Abraão foi recompensado como pai da fé, porque obedeceu à ordem de Deus e saiu da sua família e foi para uma terra que nem conhecia, esse sim tem do que se gabar, usou fé mesmo. Mas só diante dos homens ele pode se gabar, porque nenhum dos homens fizeram como ele fez, de acreditar em Deus, na voz de Deus na sua mente. Mas diante de Deus a coisa é outra, irmãos. Abraão não pode se orgulhar nem se gabar diante de Deus. Estão duvidando? Disse Paulo. Então me digam, o que a Bíblia diz? Não é assim? Obedeceu Abraão a Deus e isso lhe deu o direito de ser justo. Ora, essa recompensa, irmãos, de ser justo não foi dada a Abraão pelo favor imerecido de Deus, que é chamado de graça, que é o Evangelho. Não. Mas foi segundo a obra que ele fez. Ele obedeceu quando ninguém queria obedecer a Deus. Ou seja, foi toma lá da cá. Foi obra. Ele exercitou a sua fé na obra. Ele agiu. É diferente do Evangelho da Graça. Ou seja, aquele que não consegue praticar a lei de Moisés, assim está escrito, aquele que não consegue praticar a lei de Moisés, mas crê em Jesus Cristo, que praticou tudo na lei de Moisés, automaticamente, por causa de Jesus Cristo, Deus considera que ele praticou também. Isso absolve o pecador. Essa fé em Jesus Cristo faz com que a pessoa seja absolvida de todos os seus pecados. Assim como disse Davi também, que mais que feliz seria o homem a quem Deus não condenasse pelo que ele fez. E ele disse isso quando falou, mas que felizes são aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem mais que feliz é o homem que outro melhor do que ele toma o seu lugar na hora de ser condenado. Irmãos, pelo amor de Deus, vem essa felicidade da lei de Moisés? De outro tomar o lugar? Outro homem tomar o seu lugar? É claro que não, porque a lei de Moisés, quem pecasse morria. Mas essa felicidade de outro tomar o lugar, na hora da condenação, também tinha na lei de Moisés. Só que não era outro homem, era um animal. Era o sangue do animal sacrificado no lugar daquele que pecou. E a grande verdade é que o sangue de animal jamais pode perdoar pecado de seu ninguém. Era como, ali era feito só como um alívio, até que chegasse um sangue limpo, verdadeiro e puro, que realmente destruísse o pecado. E essa felicidade de outro tomar o seu lugar, tudo dentro dos conformes de Deus, sangue puro e outra pessoa, é sem dúvida muito maior no Evangelho, na graça, e não na lei. Porque apareceu Jesus Cristo santo e puro, e não um animal qualquer. Este Jesus Cristo que tem sangue puro, que pode perdoar pecados, pois nós dizemos que a fé foi dada como recompensa a Abraão, e por acaso foi dada essa fé a Abraão. Será que Abraão estava na lei de Moisés? Ou foi antes da lei de Moisés que ele recebeu o título de pai da fé? É claro que não. Mas ele recebeu o título de pai da fé antes da lei de Moisés. Porque a lei de Moisés veio 400 anos depois de Abraão. Então, Abraão recebeu o selo da fé antes da lei de Moisés e de Deus, para que fosse o pai de todos aqueles que creem. Tanto dos judeus que tentam seguir a lei de Moisés, que são obras. Abraão teve a obra de ter saído da sua terra, como também nosso pai. Nós que seguimos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e estamos usando a mesma fé de Abraão. A diferença é que o Evangelho pode salvar por causa do sangue de Jesus Cristo. E a lei de Moisés não pode salvar, porque sangue de animal não perdoam pecados de homens. E os homens não têm condições nenhuma de cumprir ou de destruir, de cumprir a lei de Moisés ou de apagar seus próprios pecados. Irmãos que estão na cidade de Roma, a promessa de ser filho de Abraão pela fé alcança nós. Viu? Isso mesmo. Nós que somos seguidores do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E não é somente para os judeus seguidores da lei de Moisés, não. Porque a promessa que Deus deu a Abraão de ser herdeiros da terra prometida, junto com seus filhos, não foi feita a Abraão por causa da lei de Moisés, não. Mas foi por causa da fé que Abraão teve em Deus. Porque se somente os que seguem a lei de Moisés são herdeiros de Abraão, então a fé é em vão. Porque na lei de Moisés não há fé, mas há muita exigência e obediência. Lei é lei e tem que ser cumprida e obedecida. Não tem fé em obra. É obedecer, isso é obra. Porque a fé se tem sem uso da lei. Por isso, se foi pela lei de Moisés a promessa de Deus
foi aniquilada a Abraão. Porque a lei das obras, irmãos, seja de Moisés ou qual for, opera a ira. Porque onde há lei, também há transgressão. Por isso a promessa de Deus de dar herdeiros a Abraão é pela fé, da fé, para que tudo seja por meio do favor imerecido de Deus. Já que, pelo esforço de Abraão e Sarai, que era sua esposa, que eram velhos demais, nunca eles teriam filho. Mas a fé deles foi que fez com que Isaac nascesse e, consequentemente, a promessa de Deus seja algo que todos podem alcançar gratuitamente pela fé, como Abraão e Sara também conseguiu. Tanto nós, seguidores do Evangelho, como os judeus seguidores da lei de Moisés, basta todos terem a fé de Abraão. Esse mesmo Abraão que é o pai de todos nós, os que vivemos pela fé e não pelas obras da lei, ou pelas ordens da lei, que não é fé, mas é obrigação. Assim está escrito na Bíblia, Deus dizendo: Abraão, por pai de muitas nações te constituí, porque eu chamo as coisas que não são, como se já existissem. E esse Abraão, irmãos, que acreditou em Deus, mesmo com mais de 100 anos de idade, isso mesmo, ele acreditou que seria pai de uma grande nação, mesmo se naquele momento ele não tivesse nenhum filho, pois a sua esposa legítima era Sara, e ela era estéril, não podia ter filho desde nova, e agora estava com mais de 90 anos, seu ventre já estava amortecido, ela não podia ter filhos mais. Mesmo assim, ele, Abraão, acreditou e não duvidou da palavra de Deus. Todo dia, quanto mais passava o tempo, ele foi se fortificando cada vez mais na fé, de fé em fé se fortificando, acreditando a cada dia mais em Deus, que aquilo que Deus prometeu, que ele teria filhos com sua esposa Sarai, legítima, com mais de 90 anos, já velha, sem condições. Ele acreditou que seus filhos seriam como a areia do mar e como as estrelas do céu, de tantos que seriam. Acreditou na promessa de Deus. E se Abraão incrivelmente não enfraqueceu na fé, muito menos olhou para o seu corpo já velho, e nem olhou para o corpo de Sara, sua esposa, com mais de 90 anos de idade, e seu ventre já estava velho, também era impossível ter filhos. Mas Abraão não duvidou da palavra de Deus por incredulidade, pois sabia que o Deus que prometeu era poderoso para cumprir. E como recompensa, ele teve a vitória. Isaac nasceu e ele foi considerado como justo. Não só ele, irmãos, será recompensado não, mas todos que estiverem à fé dele. Nós que temos a fé no Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós e ressuscitou para a nossa salvação, nós que nunca vimos Jesus Cristo, temos fé que ele existiu e que nos salvou sim. E isto é fé inabalável. Esse estudo, irmãos, do apóstolo Paulo está na carta aos Romanos, no capítulo 4, versículo 1 até o 25. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém? Que tenhamos a fé de Abraão. Acreditemos em Jesus Cristo acima de tudo. Acima do dinheiro, acima da riqueza, acima de uma posição social, acima do direito de ter isso no mundo, querer aquilo do mundo, querer as coisas do mundo. Não. Acredite pela fé em Jesus Cristo acima de tudo, pois isso depende da sua salvação, pois só o sangue de Jesus Cristo limpo pode perdoar os seus pecados. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.